Chega mais, galera que curte a nossa página do Resenha Esportiva no Facebook. Agora, a partir de hoje, você vai ter um canal no YouTube também. Vai ser o Resenha FC. Um programa que vai ser voltado basicamente para o futebol, seja no Brasil ou no resto do mundo. E no primeiro programa não podia ser diferente, né? Vamos falar sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão, que pegou fogo e começou com uma situação chata por causa da briga lá na Joinville, entre o jogo do Vasco e Atlético Paranaense. E não tem como deixar de falar sobre isso, né? Marcou o fim de semana esportivo. Eu estou aqui na mesa com o Gabo Nunes, o Vitor Júnior e o Caio Vitor para debater alguns dos assuntos que envolvem os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro nessa rodada decisiva do campeonato. Começamos falando sobre essa briga, né, generalizada em Joinville, essa barbárie, mais uma no futebol brasileiro, assim como foi em 2009 no jogo contra o Curitiba, Fluminense e Curitiba, que teve uma briga. E agora, mais uma vez, aconteceu isso. O que vocês acham que falta no futebol brasileiro, que ninguém consegue acabar com isso de uma vez? Bem, primeiro creio eu que falte uma lei contra esses crimes que acontecem no futebol. Essa violência toda no futebol não dá para acontecer mais, assim como já acontece na Inglaterra, que tem a lei já a favor, somente para o futebol. Já está na hora, já está mais do que na hora de aparecer essa lei aqui no Brasil. Cada um que estava ali tinha que ser preso, julgado como qualquer outro bandido de qualquer outro tipo de crime. É impressionante o que aconteceu, foi um fato muito chocante que aconteceu e correu pelo mundo inteiro a imagem de um Brasil que é sede da Copa do Mundo. Daqui 6 meses vai sediar a Copa. Não, inclusive tem alguns pontos chave assim, que a gente consegue ver. Eu pelo menos não sou perito em segurança aqui, muito menos de estádio de futebol, mas ficou nítido que divisórias feitas com cordas para separar torcidas rivais já, com histórico já de violência, num futebol que sempre semeia um pouco isso, essa coisa da paixão exacerbada dos torcedores e tudo mais, e acaba acarretando isso. De repente um Vasco lutando contra rebaixamento, um Atlético lutando para Libertadores, uma corda separar as torcidas, eu acho que sem policiamento lá dentro. O que você pensa sobre isso, cara? Não, eles estavam separados por uma corda e por um bom espaço, né? Mas eu acho que faltou policiamento naquela corda. Geralmente você vê nos estádios de separação aquele cordão humano de homens da polícia separando. E lá não tinha, lá eram seguranças particulares, que não tinham nem equipamentos. Apenas 3 seguranças particulares de cada lado da torcida. De um lado da torcida do Atlético Paranaense. E pelo que foi divulgado, um total de 80 seguranças para o estádio. Para 8 mil pessoas. Sendo que pelo menos o Ministério Público de Santa Catarina desmentiu o fato, mas até ontem a notícia era que tinha uma liminar do Ministério Público de Santa Catarina que proibia a polícia militar de estar dentro do estádio por ser um evento particular. Sendo evento particular, mesmo que seja um evento particular, o estádio é público. Se o estádio é público, tinha que ter policiamento militar lá dentro, para poder evitar o que aconteceu ontem, né? Aqui mesmo no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, eles botam uma faixa branca. Isso. Que vem a dividir, e ao lado da faixa branca eles botam um cordão de policiais, né? E o que mais me impressiona no começo da briga, a briga ocorreu com 10 minutos do primeiro tempo, onde o jogo não tinha nada definido. O Atlético abriu o placar. Abriu o placar por e tempo, foi 5 minutos, se não me engano, 4 minutos de jogo. E em 10 minutos uma confusão, um conflito gerado por torcedor, porque torcedor não, eu até classifica, né? Porque é difícil chamar pessoas que fazem isso como torcedores. Você vê que pessoas que agem desse tipo, igual fizeram ontem, vão para o estádio para isso. Não vão para torcer para o time ou ficar na Série A ou ir para a Libertadores. Eles vão com o intuito de agredir o outro torcedor, né, do organizado do outro clube. Eles vão com o intuito de briga. É inadmissível um país de Copa do Mundo acontecer isso. E pelo que foi falado, acho que nas redes sociais estavam marcando encontro, brigas. Isso, sempre acontece isso. E vocês concordaram com a atitude do árbitro de permitir, de dar continuidade à partida, sendo que
Eu até acompanhei alguns programas ontem na televisão dizendo que parece que dentro da lei, do Código Desportivo, o árbitro pode esperar até 1 hora. E assim, o tempo que foi dado foi quase 1h30. Mas rolava muita coisa em jogo. Acho que se deixasse para outro dia. Ali rolava muita coisa em jogo. Rolava, além do fato, televisão que paga o direito de transmissão da partida, fora as outras partes. Creio eu que naquele momento o Roberto Dinamite, o vice-presidente do Vasco, Peralta, se não me engano o nome dele é Peralta, eles estavam querendo que adiasse o jogo. Estavam querendo chamar até o próprio Ministério Público para poder tentar adiar esse jogo, para poder suspender esse jogo. Sendo que parece que se o jogo fosse suspenso, o clube mandante perderia por 3-0. O WO. Então, favoreceria o Vasco. Foi até mais ou menos, se explica o Antônio Lopes dentro do campo desesperado e reclamando de que tal. A gente falou sobre o jogo, então teve um jogo, né? Teve um jogo, e esse jogo, o que vocês acham, assim, que culminou no rebaixamento do Vasco? O que vocês podem dizer da partida? O Vasco, em algum momento, apresentou alguma dificuldade para o Atlético? Nenhum momento apresentou Para dificuldade. mim, ontem o Atlético só apenas botou a vela e a flor. O Vasco foi rebaixado já desde a metade do Brasileirão. Na metade. Pra cá. Tudo bem até que o final. Era vencer aquele jogo, até porque o Criciúma estava perdendo a partida para o Botafogo. Então para o Vasco era vencer a partida. Não dependia Não dependia de ninguém. E o Vasco tomou o primeiro gol, até o ocorrido lá, estava apático. Tomou o primeiro parecia gol, que mas estava entregue. Conseguiu empatar o jogo de uma forma, vamos dizer assim, bizarra. Foi sem querer aquele lance do Edmilson. O cruzamento veio, o goleiro provavelmente não viu que não tinha ninguém atrás e acabou falhando ali no lance, tentando empurrar aquela bola para fora. Caio, o Vitor tinha dito a respeito do que o Vasco caiu no começo do campeonato. Na metade do campeonato. Você acredita que isso vai além propriamente do campeonato? Você acha que não foi um problema de planejamento? O Vasco em 2009 voltou para a Série A, né? Se classificou, voltou para a Série A e teve aquele momento em 2011 com um bom time, chegou à final, ganhou a Copa do Brasil, mas você não sente uma desde o Campeonato Carioca sólido, o Vasco já estava com um time ruim. Teve uma fase que acho que o Vasco não conseguiu se classificar. Nas duas? Foi nas duas ou foi só em uma? Na Guanabara ele não conseguiu se classificar. Depois que ele E na Taça Rio conseguiu. Na Taça Rio ele chegou a semifinal contra o Botafogo. Então já fez um campeonato ruim. E no início do Campeonato Brasileiro, especialistas, jornalistas já davam aquela escolha: quem vai ser o campeão, os 4 do G4, os 4 do Z4. 60%, 70% já botava o Vasco. Então o Vasco, desde o início do campeonato, já buscava isso. Planejamento fraco. Troca de treinador, isso não adianta, já vimos que não adianta. São N motivos que acontecem no Vasco, não só o fato campo, mas o fato fora de campo também. O Roberto Dinamite é o ídolo do Vasco, é sim o ídolo do Vasco, mas a administração dele nesses últimos anos é pífia. De mal a pior, né? De mal a pior. Uma escala ridícula. Cara, é uma coisa impressionante você ter um clube que falte água, já começa luz, por aí, né? Falta água, falta luz porque não paga a conta, tem horas por causa de dívidas trabalhistas. Isso até mexe com o jogador, porque você salário, não tá pagando, salário atrasado. Não tá pagando a luz, não tá pagando a água. Meu salário, então eu não vou ver. Jogador, né? O que é mais surreal é que quando o Eurico Miranda ele foi embora do Vasco, ele saiu no caos, né? Saiu no caos e o Roberto Dinamite veio para ser o bombeiro. E agora, depois de, 5 anos depois, quase 6 anos depois, pode acontecer o inverso. O Eurico voltar no momento de caos para ser o bombeiro, sendo que ele nunca foi o bombeiro do Vasco. O Roberto Dinamite achou que seria o bombeiro a partir do momento que ele conseguiu trazer o time para a Série A. Para a Série A e conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Em 2011. Só que não foi disso, porque desde aquele momento já tinha alguns problemas de administração e culminou agora com esse descenso do Vasco. Então, e qual a perspectiva para o Vasco para o ano de 2014? Né? Aparentemente não é pior possível.
por conta da crise política, por conta desses problemas que vocês pontuaram sobre falta d'água, falta de energia, dinheiro, verba. Quer dizer, não conseguiu montar um grupo para esse Campeonato Brasileiro da Série A. Qual vai ser o nível de contratação para a Série B, para o Campeonato Carioca, para uma Copa do Brasil? O que o Vascaíno pode esperar? Porque o Vascaíno é imenso. Agora que o Vasco pode se reerguer, como é um campeonato fraco, tecnicamente, eu acho que o Vasco agora pode investir em categorias de base, em investimentos menores, e poder se reerguer nisso, porque ele vai gastar menos. Claro que ele vai ter que trazer jogadores, vamos dizer, com experiência em Série B, que ele já sabe, vamos dizer, ele já tem a manha do campeonato, porque apesar de ser fraco tecnicamente, o Campeonato Brasileiro de Série B é muito difícil. É muito difícil. Mas é muito difícil, um clube grande não passa. Se o A já é nivelado por baixo, o B então é nivelado mais por baixo. Mais por conta de vários fatores também. Viagens para muitos lugares já mais distantes, não são os centros, não são os locais mais apropriados. Estádios fora de base. Mas todo time que cai, o principal objetivo é o Campeonato Brasileiro. Então eles não vão ligar para a Copa do Brasil. Vão ligar, mas vão deixar de lado a Copa do Brasil, Carioca, vão focar na Série B. O foco principal é a Série B, com certeza. O que vier é lucro. Então eu acho que o Vascaíno pro ano de 2014, a visão que a gente tem aqui é que vai precisar trabalhar, focar totalmente num grupo para a Série B, né? Vai ter que, foi o que o Vasco fez no ano de 2009, quando caiu em 2008, fez uma campanha maravilhosa na Série B, né? Lotou o Maracanã, a torcida abraçou, criou aquele slogan do sentimento não pode parar. Eu acho que o torcedor do Vasco e também do Fluminense, que a gente vai falar um pouco depois, tem que abraçar o seu clube e também ter a consciência de que vai ser um ano muito mais pesado, por conta de verbas, né? Vai ser uma verba menor, vai ter que ter, acima de tudo, paciência para tratar o contar com a torcida, né? Exatamente. Então, assim, vamos saindo do Vasco um pouco agora, a gente vai falar sobre uma outra situação chata para o futebol carioca, né? O futebol carioca está vivendo um momento conturbado, difícil, nesse final de ano, apesar do título do Flamengo na Copa do Brasil, o Botafogo terminando em quarto. Mas assim, o lado difícil do futebol carioca realmente é o rebaixamento. E vai falar do Fluminense, né? O atual campeão brasileiro, ninguém esperava, ninguém imaginava isso. Era até como favorito do título. Era um dos favoritos ao título. Ex-atual campeão brasileiro. O ex-atual campeão brasileiro, exatamente. Primeira vez na história um campeão brasileiro cai no ano seguinte. É isso. O que pensar sobre esse ano do Fluminense, né? O ex-campeão brasileiro, nunca nenhum campeão brasileiro anterior tinha sido rebaixado, e agora o Fluminense com um patrocínio forte acaba tendo que amargar uma Série B depois de mais de 10, 15 anos que não era rebaixado. O que falar do Fluminense, Vitor, nesse momento? Falar que o planejamento feito pela diretoria do Fluminense foi... não tem nenhum adjetivo a declarar sobre ela, pelo fato de começar um ano de 2013 sendo campeão brasileiro. Há um respeito ao clube, por mais que não apresente um dos melhores futebol do Brasil, por ser campeão, certo? Tanto que, como o Caio falou, a disputa do Z4, o Fluminense era dado como favorito também ao bicampeonato seguido, né? Seria o Penta. É triste para um clube como o Fluminense, também o Vasco, dois clubes, mas o Fluminense vendeu. Deco se aposentou, vendeu o Thiago Neves, vendeu o Wellington Ney, vendeu todo mundo e não contratou ninguém, certo? Trouxe Marcelinho da Arábia, que eu nunca ouvi falar dele, nunca. Trouxe o Felipe, né, para se aposentar, né, que ele não veio para jogar bola. E já não estava bem no Vasco, né? Não estava bem no Vasco. Estava mal com a torcida, apesar de... Estava mal com a torcida, mal com a diretoria, estava mal com todo mundo. E uma das coisas que eu vi e acompanhei os jogos do Fluminense, poucos jogadores do elenco titular jogavam com tanta vontade. Posso destacar alguns. Cavalieri, Gum, que apesar de ser fraco tecnicamente, em questão da raça, jogador é um nível muito baixo,
mas em questão da raça ele jogou honrando a camisa do Fluminense. O Edinho, por ter suas limitações, mas pelo menos ele deu um sangue também. E era o capitão do time. Era o capitão do time. O Sobis, o Jean. Pra mim foram os que suaram. O Wagner também pode até se falar dele um pouco, porque ele também correu atrás. Mas o resto parecia que não estava incomodado com a situação que o Fluminense estava. O Fluminense não caiu ontem. O Fluminense caiu no jogo. Lembra o jogo contra o Vitória no Maracanã? Ganhando de 2-1 de virada, com menos 1 vitória. O Fluminense foi e deixou a Vitória virar. Contra o Flamengo, aos 45, o Hernani. Empatou com a Ponte Preta. O Hernani jogou com o time Jogou com reserva. Jogou reserva. Empatou com a Ponte Preta. No Maracanã. 1-1. Empatou com o Grêmio. Empatou com o Santos. Domingo retrasado. Foi domingo retrasado. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro. Acabou. Perdeu para o Corinthians e São Paulo, que não fazia gol em ninguém, que terminou como o segundo pior Perdeu ataque, pro com Santos gol e do São Pato Paulo. de pênalti. Um resultado que o Fluminense podia ter ganho lá. E não venceu nenhum clássico, né, cara? Não vai ser o clássico. Fez mais vencido o Vasco, era direto. Perdeu os dois do Vasco, perdeu os dois do Botafogo, Você perdeu os dois falou, do você Flamengo. foi pontual destacar os jogadores que fizeram boa campanha, os que, né, tiveram um percentual abaixo. Eu vou colocar o Fred nessa situação, né? Porque pesou muito a falta do Fred, né? Com certeza. Acho que pesou muito a falta do Fred nisso daí. Não é de hoje que eu acho que o Fluminense se tornou dependente do Fred. Já é bastante tempo. Mas há muito tempo, desde o ano passado, o Fluminense é dependente do Fred. Quando o Fred foi artilheiro do Campeonato Artilheiro, Brasileiro, melhor jogador do Fluminense, melhor jogador do Brasileiro. O Fluminense depende do Fred de uma forma muito grande. Monstruosa. Era Fred mais 10. E não tem que ser assim. E esse ano caiu de ficar tudo, vamos dizer, na costa do Rafael Sobis. O Rafael Sobis, você percebia no final do jogo que era o jogador mais Tava cansado, mais tava sentido. demasiado, Quando o time tá verdade. ganhando, Faz ninguém sentido. percebe isso, que depende dele. Exatamente. Mas quando tá perdendo, que a Viu gente que sabe ele é que jogador A gente vê quem. Percebeu, todo mundo ali sentiu o rebaixamento, mas eu acho que o Rafael Sobis ali foi o que mais sentiu. Tem a foto dele aqui, ó. Não, dá uma olhada aqui, o meu câmera. Por gentileza. Foca aqui, por favor. Não só o Sobis, mas o torcedor do Vascaíno também. Olha. Fechou aqui, meu chefe? Isso, beleza. Agora rapidinho, só pra não mostrar só do Fluminense também, olha isso aqui. A cabeça do torcedor como é que fica. Ele é o que mais sofre, o torcedor que mais sofre. Principalmente o torcedor que mais sofre. Mais sofre. Pra Ainda mais você, nos casos pra de você, diretoria. pra você ver como o investimento foi zero no time do Fluminense, você vê a barca que vai sair aí, se for contratar a barca de DCCR, não dá todo mundo não. Tem que botar um MSC aí, parceiro, um cruzeiro para levar o time todo embora. Eu acho que falta de investimento não foi, cara. Porque teve investimento. Só vendeu. não teve retorno. Não, só vendeu. Não teve investimento. Investimento teve. Esse ano não. Esse No ano não Fluminense teve investimento. Esse Só ano- teve venda. Esse Teve ano, investimento pesado, o teve. Fluminense, pelo menos a diretoria do Fluminense, criou uma soberba muito grande com o título do ano passado, achando que o time do ano Tava passado pronto pra lutar era lá em pronto cima, pra isso lutar. aí. Só que ele esquece que tem venda de jogador, tem jogador E que esquece sai. que quem deu o espaço pro Fred ser artilheiro foi o Wellington Nem. Né? É complicado. A saída do Wellington Nem, ali a saída do Wellington Nem, não digo nem do Thiago Neves, porque o Thiago Neves tava meia boca, tava com altos e baixos no time do Fluminense, mas a saída do Wellington Nem no campeonato, no início do campeonato, foi culminante para poder o ataque acabar praticamente, porque Fred não fazia gol. Quando o Wellington Nem saiu, o Fred ficou muito tempo sem fazer gol. Calhou também de se machucar e não voltar mais. Agora, o Fluminense, como ele falou, vai ter uma barca, provavelmente o Vasco também deve ter. E todo time tem que ter um comandante, né? Um bom comandante. Vocês acreditam que o Vasco e o Fluminense estão no caminho certo, pelo menos a respeito de treinadores para uma Série B? Porque parece que o Adilson Batista vai ficar. Parece que o Dinamite já teria dado a entender antes mesmo da queda que o Adilson Batista ficaria. Eu acho que até pela aquela coisa de espírito de luta dele e tal, de chamar o jogador, acho que ele ganhou pontos nisso aí com a diretoria. E eu acho. E o Dorival no Fluminense, o Dorival teve a experiência no Vasco também em 2009. Dorival- Vocês acham que é um bom nome? Os O dois Dorival, de bons 5 nomes? jogos, venceu 3. Ele fez a. Pô, ele Fez o possível. O Adilson Batista fica, até porque o Adilson Batista, creio eu, ele tem uma cara de Série B.
Assim, até pelo fato disso, tipo, dar aquela chamada na equipe, injeção de dar ânimo, uma né, injeção no de jogador, ânimo. é verdade. Já o Dorival, apesar de ter subido com o Vasco da série B para a Série A, não fica no Fluminense. Eu acho que ele não fica no Fluminense, vai ser contratado um outro técnico, mas eu acho que ele não continua no Fluminense. Foram esse contrato mesmo Foram dele. duas até o final do trocas de ano. treinador do Fluminense no campeonato, né? Começou E com o Abel, terminou, voltou pro Luxemburgo e foi pro Dorival. No Vasco, começou com o Gaúcho, se eu não me engano. Não, Paulo Paulo Tuori. Tuori, O Campeonato Brasileiro começou com o Paulo Paulo Tuori. Tuori. Aí teve a entrada do Gaúcho, não é isso? Gaúcho Dorival. por um tempo. Com Dorival Dorival. e depois foi pro Adilson Dorival e Batista. Adilson Batista. foi Então, o quer dizer, Paulo eu acho que Tuori, trocar de Dorival e treinador Adilson só, o problema O na Gaúcho entrou antes estruturação. O do problema é Dorival. elenco. O problema muitas vezes é elenco. é um bom projeto pro começo do ano. Então é isso, Vamos ver o na Série futebol B ano que carioca vem, né? agora é Tá de amargar luto. esse momento, tá de luto, é triste, é chato ver um futebol no Rio. Inclusive que nos últimos campeonatos o Rio ganhou 3 campeonatos brasileiros, campeão da Copa do Brasil, jogou final de Libertadores e agora vê os seus 2 clubes, com uma torcida gigantesca no Brasil inteiro, tendo que amargar uma Série B, né? E assim, o nível é nivelado por baixo, mas tem clubes de nome lá, como Santa Cruz, né? Então assim, não vai ser tão simples. Agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. O futebol do Rio tá ruim, mas também teve um momento de levante nesse final de semana, que foi com o Botafogo, né? O Botafogo que fez uma campanha maravilhosa durante boa parte do campeonato. Depois daquele jogo contra o Cruzeiro, acho que no Mineirão, o Botafogo deu uma caída de produção, perdeu jogadores importantes, mas o Botafogo na bacia das almas ali conseguiu O que ninguém esperava, né? Ninguém estava É, porque esperando mais. o jogo a vaca tava com o Goiás, jogava em casa com o Santos, então o Botafogo tava no desespero. Verdade, Conseguiu, Botafogo. pela ajuda do Santos. Botafogo é aquelas coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo. Né? Botafogo, tudo bem que a torcida acreditava, mas também ninguém imaginava que o Goiás dentro de casa fosse Ele perder perdeu daquele 3-0 pro Santos. Pro time teoricamente desinteressado. Só que não se desinteressou em nada, que nos últimos 3 jogos ganhou os 3. E por incrível que pareça, nos últimos 3 jogos ele atrapalhou Ganhou o os Fluminense, times. ganhou o Atlético e ganhou o Botafogo. Ganhou o Atlético Paranaense, que estava na disputa para a Libertadores, e ganhou agora o Goiás, que Em estava casa. também. Ninguém esperava. Então ele atrapalhou uma série de fatores, ele ajudou no rebaixamento do Fluminense e ajudou o Botafogo a chegar numa vaga até agora na Libertadores. Tudo vai depender de quarta-feira, Lanús e Ponte Preta. E o coração do botafoguense? Você que é botafoguense agora está imaginando. Estamos em quarto. E agora? Esperar um resultado da Ponte Preta, né? Não é tão simples assim. Por incrível que pareça, o campeonato pro Botafogo ainda não acabou. O campeonato não acabou, na verdade. Então, assim, o botafoguense agora, depois de sofrer o ano inteiro, o campeonato inteiro, ainda tem que sofrer até quarta-feira no jogo contra a Ponte. E eu, particularmente, não acredito muito que a Ponte Preta vá conseguir um resultado bom na Argentina. Não acredito, não pelo Lanús ser aquele super time, porque não é, apesar de estar jogando, tá na reta final do campeonato argentino e tá podendo ser campeão. Vice-líder da... O momento do Lanús é bom. Mas Não pesa dizer que a a história do Lanús experiência é da boa. Ponte Preta, eu acho que pesa nessa hora. O entendeu? fator da Ponte Preta é que durante o Sul-Americano ele conta por fora de casa. Ele eliminou o Vélez É, lá. eu já não acredito O eliminou- nisso. Vélez ganhando bem do Vélez, Na 2-0 do Argentina. Vélez dentro da Argentina. Então, Empatou por esse aqui. fator de jogar a Ponte Preta jogando bem, então acho que Pegou não tem o- favorito. Eu Pegou acho que São de repente Paulo. ali a Ponte Preta mostrou que É, pode brigar. de frente a frente. Pode jogar por ali, empate, ganhar nos pênaltis. Por Pode ser exemplo, isso. pegou o São Paulo no Morumbi, não se intimidou, sapecou 3-1 no time do São Paulo. Na volta empatou. E na volta empatou o jogo, mas Segurando também porque o já resultado, tava, é. segurou o resultado, estava com o regulamento debaixo do braço. Isso aí. E o São Paulo já desacreditado na partida, mas mesmo assim ganhou do São Paulo fora de casa, ganhou no Morumbi lotado. E é aquela história da motivação, né? Pô, cara, são cento e poucos anos de história e esses jogadores que estão lá podem fazer uma história. Se os jogadores do Botafogo já estão fazendo uma história absurda, porque faz 17 anos que o Botafogo não vai na Libertadores, imagina a Ponte Preta, que nunca foi campeã de nada. É um E de time repente mais se antigo vê do quando Brasil. ganhou uma Segundo Sul-Americana, time mais antigo do Brasil. entendeu? Então,
Então se vê de repente com a condição de ganhar a Sul-Americana. E sendo rebaixado no brasileiro. Rebaixado no E brasileiro. é, Então, vamos dizer que é o time mais antigo no Brasil atuante, né? Porque Atuante. o Rio Grande do Sul, o Rio Grande lá do Rio Grande do Sul, ele já encerrou sua... mas eu acho que o Botafoguense está se apegando nesse momento. Tá uma carga emocional muito forte no Botafogo. Acho que esse período do Botafogo foi conturbado. A torcida, né, teve aquela confusão, tiroteio. Pô, morreu há 2 semanas atrás um dos maiores ídolos da história do Botafogo, que é um dos maiores ídolos do Brasil. Isso mexeu com o torcedor. Eu acho que o Botafoguense está precisando dessa vaga. Emocionalmente está precisando dessa vaga, mesmo que seja uma Chega pra lavar a pré-libertadores. alma, né? Pra lavar a alma, entendeu? Então, Chega pra. Eu até arrisco colocar o Botafogo novamente no cenário internacional, né? Porque são 17 anos sem. uma Copa do Uma- Mundo. Chegar uma uma Libertadores, Libertadores. verdade. O cenário internacional Pré-Libertadores, até né? que não ficou tão fora devido a algumas sul-americanas que ele Mas- passou. Comembol também, né? Já ganhou uma Comembol. Já ganhou uma Comembol, não, Mas aí, Libertadores. Libertadores, assim, né? É o negócio da Libertadores. E a Sul-Americana até Goiás, pô. Santa E Fé, agora a vai. Ponte Preta tá Ponte chegando. Preta, mas Mas, aí eu pergunto pra vocês assim, qual é a principal lição que o torcedor do Botafogo pode tirar desse final de campeonato para os próximos que virão? Seja na Libertadores, principalmente se for na Libertadores. Abraçar mais esse grupo, não o time, mas abraçar o clube em si, entendeu? Procurar mais se envolver O dentro do próprio time clube. sentiu essa falta em várias ir a entrevistas. jogos. A- A maior reclamação, né, de todos os jogadores esse ano foi em relação à torcida não abraçar o time. Porque ganhou o Carioca, né? O próprio jogador, né, um jogo aconteceu Flamengo e Botafogo, né? Mas é o Poxa, a que- gente está brigando por um título e o Flamengo brigando contra o rebaixamento e vai ter É. mais torcida deles que a nossa. Verdade. A gente não entende. Isso O fala, o torcedor não entende. O jogador não entende. Outra isso. coisa também é que a torcida do Botafogo parece até como o time do Botafogo. Parece que gosta de empurrar o time no campeonato estadual. Esquece que o campeonato brasileiro é mais importante, que a Copa do Brasil é mais importante, e foca muito nesse negócio de campeonato estadual. E tem que ser ali, junto com o time do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, quiçá Libertadores no ano que vem. Mas eu acho também que Os 4 do Rio, o Botafogo ficou em último na média de público esse ano. E olha que os dois caíram para a Série B. Não é de hoje isso também, né? Não é de hoje. O Botafogo já fez outras campanhas boas também, como em 2007, por exemplo, fez uma campanha muito boa no primeiro turno, que foi decidido contra o Corinthians, se eu não me engano. E o Botafogo não, ainda assim, a torcida não abraçou durante o campeonato. O apelo que a gente fala para a torcida do Botafogo abraçar o time, né? Essa corrente Então, vocês de acreditam que o emoção Botafogo aí. vá para a Abraçar Libertadores? como abraçou no último jogo. Abraçou como Vocês acham que como vai dar ponte ou vai dar Lanús para tirar essa carga do torcedor do Botafogo? Olha, sinceramente, eu ainda acho que dá ponte. Até pelo que vem ocorrendo com a ponte na Copa Sul-Americana, eu acho que dá ponte. Mas, como o Lanús joga em casa, é favorito. O Lanús tem, certamente, ela tem O momento tá num bom momento time, bom. O momento do Lanús é muito bom, principalmente no Campeonato Argentino. Eu acho ainda que dá ponte, apesar desse Lanús aí iluminado ainda nesse final de ano. Tá. Fala. Eu espero que o Botafogo consiga. Porque pelo menos para mostrar que o futebol do Rio não está nessa decadência toda. Por mais Foi um que. fato isolado, né? Por mais que o foco agora seja no futebol do Rio de Janeiro, até pelo fato de, até a gente brinca, de 3 times de Santa Catarina vão disputar a Série A do ano que vem. Sendo que os 4 grandes do Rio, 2 caíram e só 2 vão disputar a Série A. Nada contra. Não, é só o futebol de um Santa fato Catarina, que. mas É um fato que. Até porque no Rio tem mais investimento. né? Isso, E Futebol, a tradição do futebol carioca é Pô, maior que a tradição. É o Rio de do Janeiro, a futebol. final da Copa do Mundo de 2014 vai ser no Maracanã. O futebol de Santa Catarina não é tão tradicional quanto o futebol carioca. Então vamos fazer um apanhado agora, fazendo um apanhado dos clubes do Rio, né? Falta falar do Flamengo, né? O Flamengo que já estava Não, de descansou, férias, vamos dizer assim, É. depois do título da Copa do Brasil. O Flamengo enfrentou o Cruzeiro no sábado no Maracanã e ficou no empate 1-1. Começou vencendo com o Golden Hernandes e acabou cedendo empate para o Cruzeiro.
do Souza, Golaço do golaço Souza, do né? Souza. Com a entrega das faixas, troféu. Entrega das Foi uma faixas, festa, foi festa, festa, foi só foi a um- faixa, aquela foto, Um amistoso. o jogo. Um amistoso de luxo ali. Um amistoso de luxo. Foi um público muito bom, né? Foi um jogo de festa, foi um público muito bom. Só que o jogo também mostrou que o Flamengo tem as suas carências, do independente de ser um jogo de festa, pode ser o que for. Mas o Flamengo tomou um sufoco do Mostrou time no jogo dele, que, mostrou no jogo que o Cruzeiro está muito mais preparado para Tá, 2014 o do que o Cruzeiro, Flamengo. dentre os brasileiros, ele entra como favorito da Libertadores, pelo menos entre os brasileiros. E também acho que no geral da Libertadores O é um jogo da dos favoritos Libertadores é o também. time. Até Junto com o o Atlético Mineiro momento, também. os dois times de Minas esse ano podem estar muito a contentes. briga Os dois tá torcedores forte. estão muito Um contentes. ganhou a Libertadores e o outro brasileiro. Então tá Eu acho que bem. até a disputa desse Parabéns. Mundial agora, o Atlético Mineiro, tudo bem, que já estava na Libertadores para ser campeão, mas não esqueceu o Campeonato Brasileiro. Fez uma boa campanha, ficou em sexto, ficou em sétimo. sexto, Então, agora na uma sexta boa posição, campanha. fez uma boa campanha. Levou a sério, né? Ele mesmo sabendo que não ia cair, mesmo sabendo que tem que disputar o Mundial lá em Marrocos, né? Vai começar agora. Vai começar na quarta-feira. agora. Levou a O Atlético sério. joga no sábado. O Atlético Mineiro levou a sério. Então, parabéns para os dois clubes de Minas, entendeu? Mas Flamengo. Tratando de Flamengo pra gente final, porque grande o Flamengo destaque. em relação ao Campeonato Brasileiro não tem muito o que falar do Flamengo. O Tá aí, campeonato já estava definido, no 11º o Bahia lugar. que jogou contra o Corinthians de 1-0 e sacramentou. Ele sacramentou a sua permanência. o grande destaque foi o César, né? É isso mesmo. Goleiro. O Flamengo mostrou que pelo César. menos de goleiro o Flamengo também. Lógico que o César tem algumas É novo, né? É novo, experiências, 21 tal, anos né? ainda, Uma foi saída o de primeiro bola jogo meio como desesperada em alguns Mas é um bom momentos. goleiro. Bolas alçada na área, ele sai um pouco de um certo afobamento. Não de Aí, tempo, Mas nem se duro. via. Às vezes até vai mostrar um serviço, né? Também, Mas se vê talento no César desde a Copa São Copa Paulo, categoria de exatamente, base. é. Não, Foi é. campeão com o Flamengo em cima do Bahia na Copa São Paulo. Já pode tirar o Felipe e deixar o César já. Eu acho que o Flamengo foi isso que a gente falou, né? Tem suas carências ainda, tem o Carlos Eduardo no meio que não disse para que veio. O Flamengo precisa de umas contratações pontuais assim pro ano que vem, Sim. né? Eu acho que aquele meio de campo ali ainda tá complicado, não tem A o zaga 10. meio que se firmou, acho que o Flamengo tinha um É, problema há eu muitos acho que o Samir, anos né, com Samir, zaga, sempre criticava a zaga, e o garoto Samir, o Wallace O também. Chicão. O Gonzalez eu acho ele um pouco lento. A marcação, eu acho Mas ele eu acho que o lento. Flamengo tá bem de zaga Tem- agora. Também dentro do Samir, contexto tá bem. No Meu padrão valorizado. e reforço para a Libertadores, né, cara? Porque o maior foco ano que vem é a Libertadores. O Hernandes é um bom centroavante para Libertadores, mas precisa ter alguém para ajudar. Né? E é lógico, o Maracanã ele vai fazer gol, mas será que fora de casa ele vai fazer gol também? Esse que é o problema. Se ele fizer 3 no Maracanã, já tá bom, né? Isso aí não tá de fora. Então é isso. Então a gente fecha sobre os clubes do Rio aqui e já a gente volta para dar um balanço final sobre esse final de ano aí, Copa do E o Mundo. que esperamos para Série B e Série A do ano que vem. A gente já volta. Então, estamos de volta para finalizar esse nosso bate-papo de hoje e falamos sobre os clubes cariocas, né, sobre a dificuldade de cada um, os acertos de outros, a alegria de um, a tristeza de outro. E ficou a lição para o próximo ano, para os clubes do Rio, para a torcida. A gente parabeniza os clubes, torcedores dos clubes que conseguiram a vaga da Libertadores, o campeão Cruzeiro, o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Botafogo também, que Lutou. está na briga para chegar, né? A Ponte Preta também pode chegar ainda. E a gente parabeniza os que subiram também, né? Torcedores do Palmeiras, torcedores da Chapecoense, torcedores do Figueirense, torcedores do Sport. E a gente torce para que os clubes do Rio no próximo campeonato, no próximo ano, possam voltar, né? A Série A, que foi o Fluminense e o Vasco. Torcedores do Náutico também, torcedores da Ponte Preta que estão nessa luta para ir para Libertadores ou não. E quem foram sabe o pra Santinha, segunda. né? Se E quem sabe o Santa Cruz também, né? O futebol Bom. Grande forte, caça-rato. né? Grande caça-rato. o grande Alô, caça-rato. Caça-Raça, tamo junto. Forte E a- abraço. O futebol brasileiro agradece pela massa, a torcida que o Santa que é Cruz maravilhosa, tem, né? invade. Merecia, uma luta. né? Merecia uma vaguinha na Série A, Merece né? uma vaga na Série A. E assim, hoje a gente não conseguiu Ano que vem, não. falar de um 2015. pouco de Copa do Mundo. Aconteceu o sorteio na sexta-feira passada. O Brasil caiu no grupo com México, Camarões e Croácia, né? Não necessariamente nessa ordem serão os jogos, mas o Brasil caiu nesse grupo.
E a nossa ideia é de que nos próximos programas do Resenha a gente possa falar sobre os grupos da Copa do Mundo. Pelo menos cada semana a gente falar sobre um grupo A, B, C, até o último grupo na ordem. Analisar cada grupo. Os confrontos que, Analisar favoritismo, fazer um primeiro e segundo, quem Camisa vai grátis, ficar. pra gente ter uma ideia de como é que vai estar a Copa, da nossa visão que a gente cada tem sobre a programa Copa do Mundo. A gente fecha assim um Isso. programa, né? Grupo A, grupo B, a gente vai fazendo. Então, eu acho que vai ser uma forma da gente conhecer também as equipes que estão aí e para vocês também poder dar palpite pra gente. A gente conta com a participação de Com vocês. certeza. Então, assim, a nossa página está aberta, Resenha Esportiva, facebook.com/Resenha Esportiva está aberta, tem o nosso canal no YouTube agora, futuramente o nosso Twitter também vai estar no ar, e você vai poder deixar a sua sugestão, vai poder deixar a sua ideia, vai poder, se quiser participar com a gente aqui, gravar com a gente aqui, vocês podem escrever pra gente lá, As deixar o seu portas estão nome, abertas, né? as portas estão abertas. Nosso e-mail, né? O equiperesenhaesportiva@gmail.com. Isso aí. É só deixar seu palpite lá, suas informações, o que você acha que deveríamos falar isso aqui no programa, sobre algum campeonato específico. Futuramente a ideia é essa, a gente falar sobre o futebol europeu e a gente deixa o espaço aberto. Mais Sugestões, alguma, pontos positivos, pontos negativos, o que precisa melhorar, o que Isso aí. precisa piorar. Isso aí. mais alguma consideração aí para finalizar esse papo de hoje? Eu espero aí que todos gostem, curtam, Compartilhem. compartilhem. Nosso primeiro Chame- programa. Chamem seus amigos, Sejam chamem muito seus clientes, papagaio, sejam cachorro, bem-vindos, né? Todos vocês que vão nos acompanhar, nos assistir e que participem bastante e que vocês possam estar aqui junto com a gente, debatendo sobre futebol e falando às vezes até do seu clube, né? Você torcedor, Venha com a camisa do seu clube, senta pode, aqui a na gente nossa vai deixar um mesa. espaço aberto em os outros programas a gente vai clareando essa ideia, né? Só De um voltando aqui espaço rapidinho, torcedor. falando nas redes sociais, a gente já está com o Twitter, sim, o nosso Twitter é o @resenha esporte. Esporte daquele jeito em inglês, né? SPORTS. Vai passar a legenda embaixo que pegadinha do malandro. Brincadeira. Então valeu, Então, galera. É isso, a gente vai finalizando aqui por hoje. Agradecendo aí a participação, valeu André no comando. Nosso diretor. Nosso Diretor, diretor. Um abraço, cameraman. galera. Valeu, até a próxima. Fala, meu diretor. Valeu. Aí, um abraço. Abraço, Tamo tchau, junto. tchau.